E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Nesta aula iremos compreender o que é empréstimo, identificar como é, ou melhor, identificar como e quando fazer um empréstimo, ou seja, conceitos de educação financeira. Vamos lá. Empréstimos. Se for preciso recorrer a empréstimos, que este seja feito de maneira consciente, planejada e eficiente, ou seja, com o menor custo possível. Tá? Esse é um trecho retirado do Ser Base, né, desse livro que está aparecendo aí na tela, na página 45. Tá bom? É só uma motivação. Isso nos faz pensar o quê? Que o empréstimo ele é uma operação financeira e ele está ligado a custo. Então, a gente tem que refletir sobre o custo que vai estar envolvido se a gente tiver que tomar um empréstimo. Mas, professor, o que é um empréstimo? Nós vamos descobrir já já. Mas para começar essa aula, eu quero que você anote essa frase no seu caderno e a gente já volta. Agora que você já anotou essa frase no seu caderno, vamos em frente. Eu tenho uma lista de coisas aqui, será que todas elas nós podemos emprestar? Algumas soam meio esquisito, né? Tipo, emprestar um carro, emprestar uma casa. Emprestar uma casa? Como assim? Ou emprestar dívidas? Ou emprestar a fatura do cartão de crédito. Mas, no seu dia a dia, você consegue emprestar de alguém um livro, você consegue emprestar um caderno para copiar alguma coisa que você perdeu, né? Você consegue emprestar, sei lá, um jogo de videogame. Por que não? Né? Agora, na aula de hoje, nós estamos falando de empréstimo, mas como uma operação financeira. Então, nós vamos emprestar o que necessariamente? Nós vamos emprestar dinheiro. O que é um empréstimo? Um empréstimo é um valor que pegamos de uma instituição financeira, ou até mesmo com amigos e familiares, e depois pagamos parceladamente e com juros. Ele serve tanto para quitar dívidas, quanto para adquirir bens ou serviços. Vamos por partes. Da mesma maneira como nós emprestamos livros, nós emprestamos uma vasilha de alguém, nós podemos também emprestar dinheiro, quando a gente precisa do dinheiro e a gente não tem, né? Nós podemos emprestar de uma pessoa próxima, né? Às vezes de um parente, do pai, da mãe, enfim. Ou a gente pode emprestar de uma instituição financeira. Aqui é importante a gente pensar o seguinte. O dinheiro, ele tem um valor no tempo. Então, conforme o tempo passa, o valor desse dinheiro vai se alterando. Tá? Esse ajuste, essa diferença de valor do dinheiro no tempo está relacionada à questão dos juros, certo? Por outro lado, quando a gente empresta o dinheiro necessariamente de uma instituição financeira, essa instituição financeira ela não vai poder emprestar o dinheiro sem ganhar nada em cima. Se todos os serviços são remunerados, o emprestar dinheiro também precisa ser remunerado. Então, como é que a gente remunera o empréstimo de um banco? A gente remunera pagando os juros,
que é o dinheiro que a instituição financeira recebe em cima do dinheiro que foi emprestado, tá bom? Isso vai depender do quê? Do tempo, de uma taxa percentual envolvida, né? Do regime de juros que é aplicado, que pode ser juros simples ou juros compostos, embora hoje em dia não se use mais juros simples para quase nenhuma operação financeira, mas é uma possibilidade, né? De todo modo, para que vai servir os juros? Os juros vão servir para remunerar a instituição financeira a respeito daquele dinheiro que ela emprestou, certo? Não é muito comum você pagar com juros para uma pessoa muito próxima. Se você empresta R$100 da sua mãe, normalmente você vai pagar R$100, né? Mas para algumas pessoas pode se configurar esse trato, né? Vamos combinar 1% de juros, vamos combinar 10% de juros, eu te empresto 100, mas eu vou querer 150. Se você precisa do dinheiro, você vai pagar o que a pessoa te pedir, não é? E a instituição financeira é a mesma coisa. Dá para se combinar uma taxa de juros. Combinar não, né? A empresa vai te oferecer o dinheiro e vai te oferecer uma taxa de juros embutida. Então você vai emprestar R$100, mas você vai pagar um valor maior do que R$100, porque a empresa precisa ser remunerada pelo valor que ela te emprestou. Beleza? Então, para a gente continuar, eu quero que você anote a noção de empréstimo e a gente já volta. Agora que você já notou a noção de empréstimo no seu caderno, vamos em frente. Pessoas físicas e empresas podem contratar empréstimos e financiamentos com bancos e outras instituições financeiras. Elas recebem recurso e, em troca, assumem o compromisso de pagar no futuro o valor disponibilizado acrescido de juros. Então, o que acontece? Você vai pegar um valor e esse valor ele vai ter um juros embutido em cima quando você for pagar, ok? Essa informação é uma informação bastante importante, quero que você anote no seu caderno. Muito bem, agora que você já colocou aí, vamos em frente. O banco não é obrigado a emprestar. Esse é um detalhe importante. Os bancos e outras instituições financeiras não são obrigados a conceder empréstimos ou financiamentos a seus clientes. Isso depende das políticas de crédito de cada uma delas. E também da maneira com que você se relaciona com o banco. Se relacionar com o banco? Sim. Vamos entender isso um pouco melhor. Você é uma pessoa que recebe um salário por mês. Esse salário ele vai ser depositado num banco.
mensalmente no banco. O que o banco entende? A pessoa sempre tem um dinheiro, vai receber um dinheiro no período de 30 dias. Esse salário vai vir todo mês. Então, a partir desse valor de salário, o banco pode disponibilizar um valor para empréstimo, se você precisar. Né? Ou então, se a pessoa recebe um benefício do governo, por exemplo, a pessoa é aposentada. Se a pessoa é aposentada, o dinheiro que ela recebe do INSS, ele vai cair mensalmente sem interrupção. Sem interrupção e sem diminuição. Certo? Ele pode aumentar por causa dos ajustes no salário mínimo, coisas assim, mas ele não diminui e ele não é interrompido. Então, o que o banco tem? Ele tem uma segurança de pagamento, porque aquele dinheiro vai cair na conta todo mês. Então, ele pode disponibilizar para uma pessoa aposentada um valor de empréstimo maior, por causa da garantia, né? Por outro lado, existem instituições financeiras que lidam só com empréstimo. E o que eles fazem? Independente da sua maneira de você ter um relacionamento com o banco, o que acontece? Eles te oferecem um empréstimo, mas eles te oferecem um empréstimo com uma taxa de juros bem mais alta. Então, digamos assim, você empresta R$5.000 e no final você tem que pagar, por exemplo, 12. Mas, professor, paga 2 vezes mais do que... paga uma vez e pouco a mais do que eu emprestei? Sim. Por quê? Porque é a garantia que eles têm. É a garantia que eles têm de que eles vão ter o dinheiro de volta. Né? Então, e acontece dessa forma. Tá, professor, mas e por que eu emprestaria dinheiro de uma instituição dessa? Porque muitas vezes a pessoa tem uma dívida e ela precisa pagar essa dívida. E ela não tem de onde emprestar. O banco que empresta 5 e cobra 12 está ali disponível. Então a pessoa vai lá e se compromete com uma instituição que oferece esse tipo de serviço. Ela resolve o problema dela? Resolve. Mas ela cria um problema novo, que a longo prazo ela vai ter que pagar R$12.000 para o banco que emprestou 5. A urgência, e talvez essa é uma das lições mais importantes de educação financeira, a urgência, ela custa dinheiro. A urgência, ela custa caro. Por isso, a gente sempre tem que estar atento. Se fala de reserva de emergência, porque qualquer coisa que você possa precisar e você não tenha tempo, você vai ter que contar com o preço que você encontrar. E no caso do empréstimo é a mesma coisa. Se você tem a possibilidade de escolher entre várias opções, você tem que escolher a opção em que você vai trabalhar com um juros menor. Agora, se você não tem a opção de escolha, você precisa do dinheiro, você vai ter que lidar com o banco que quiser te emprestar e pagar os juros que o banco quiser cobrar. Funciona mais ou menos assim, tá? Vamos em frente. Vamos agora pensar na história da Ivana, que a Ivana ela quer comprar um notebook, tá? E para que ela quer comprar um notebook? Ela quer comprar um notebook para ajudar nos seus estudos, entretenimento e trabalho. Ou seja, além de assistir vídeos para se distrair, quer fazer seu próprio canal no YouTube. Ou seja, ela quer ver se ela consegue ganhar um trocado ali, fazendo produtos, fazendo vídeos, né, para o YouTube, fazendo conteúdo. Ela verificou na internet um notebook novo, que se for pago à vista, custa R$ 1.999, ou seja, se você tiver o dinheiro, você paga R$ 1.999. Se for parcelado, o seu valor aumenta para R$ 2.599. Então, o que acontece? Se ela parcelar o valor do notebook, vai custar R$ 500, ou melhor, R$ 600 a mais, certo? O que é isso? É o juro em cima do parcelamento, tá? Ivana quer comprar um notebook. Já trabalha no programa Jovem Aprendiz, mas não possui esse valor em dinheiro. Então, o que ela pode fazer? Parcelar no cartão de crédito? Fazer um empréstimo consignado? Fazer um empréstimo pessoal? Usar o limite do cheque especial? Essas opções são opções bem distintas. Parcelar no cartão de crédito você já conhece. É necessário que a Ivana tenha um cartão de crédito para ela poder usar, certo?
Fazer um empréstimo consignado, nós vamos ver mais para frente, é um tipo de empréstimo que é concedido às pessoas de modo que o valor que ela vai pagar por mês vai ser descontado do salário. Mas para que ela possa fazer um empréstimo consignado, ela tem que ter garantia de que esse salário vai cair. O banco precisa dessa garantia, né? Nós sabemos que um trabalhador comum que trabalha numa empresa qualquer, ele pode ser desligado dessa empresa a qualquer momento. Pode acontecer, né? Então você está trabalhando até determinado dia, dali a pouco você é desligado dessa empresa, né? A empresa não precisa mais dos seus serviços e você deixa de receber aquele salário. Certo? Então o empréstimo consignado não é feito para esse tipo de trabalhador. O empréstimo consignado ele é concedido para aposentados, para pensionistas do INSS, pessoas que recebem pensão do INSS e funcionários públicos, funcionários de carreira. Porque os funcionários de carreira, eles não são dispensados, né? Então o banco tem essa garantia do salário caindo todo mês na conta, sem interrupção, tá? Então esse é o empréstimo consignado. O empréstimo pessoal é diferente. O empréstimo pessoal é um empréstimo feito para qualquer pessoa. Certo? Independente dela ter um trabalho garantido ou não, certo? E o limite do cheque especial é aquele limite que o banco disponibiliza quando você tem uma conta no banco, é aquele valor que o banco deixa lá disponível para você usar a qualquer momento, mas que você paga um jurinho em cima se você utilizar esse valor, né? Quando cai um dinheiro na conta, ele desconta o valor do limite que você utilizou, certo? Essas são as opções que a Ivana tem. O que ela vai fazer? Vamos descobrir. O que você acha que a Ivana deve fazer? Comprar parcelado e pagar juros? Ou vale a pena pedir um empréstimo? Qual das opções de crédito terá a melhor taxa? Precisamos pensar. Vamos ver. Mas empréstimo não é tudo igual? Não é. Vamos ver cada modalidade e fazer as anotações do nosso caderno. Empréstimo pessoal ou crédito pessoal? Quais são os documentos exigidos? RG, CPF, comprovante de residência e de renda. Ou seja, é necessário que você comprove a sua renda, que você tenha algum salário, algum dinheiro vindo de algum lugar e uma residência fixa, certo? É o tipo mais comum no mercado, mais utilizado por golpistas. Ou seja, é um tipo de empréstimo em que você está suscetível a golpes, tá? E juros mais altos, não existe garantia, né? Então, como você não precisa garantir nada, você tem juros bem mais altos. É aquele caso que o professor falou, de você emprestar 5 e pagar 12, tá bom? Anota essas informações para mim no seu caderno e a gente já volta. Vamos em frente então. A próxima modalidade de empréstimo é a seguinte: empréstimo pessoal com garantia. Utiliza um bem livre de ônus como garantia de pagamento. Ou seja, se a pessoa tem uma casa própria ou se a pessoa tem um carro quitado, ela pode dar esse imóvel ou esse imóvel, aliás, ou esse carro como garantia pelo empréstimo, tá? Avaliação mais detalhada do perfil do cliente. Taxas de juros mais baixas, porque o risco é menor. Só que é o seguinte, se você não dá conta de honrar
o pagamento do empréstimo, eles levam o carro ou eles levam a casa como garantia. Então, existe um risco? Existe, né? Principalmente se você oferecer a casa como garantia do empréstimo, né? E, naturalmente, por você ter um bem associado, você consegue emprestar valores maiores, ok? Por último, empréstimo pessoal consignado. Prestação descontada na folha de pagamento ou de benefício previdenciário. Depende de contrato entre a instituição financeira e o órgão consignante, ou seja, o órgão que empresta o dinheiro. Taxas de juros mais baixas. Por quê? Porque existe a garantia de que vai ser pago o valor. Tá? Muito bem. Então, esses são os tipos de empréstimo que a gente tem. Vamos em frente. Por que o professor só pediu para você anotar o primeiro? Porque é o mais comum. Tá? Agora veja. A Ivana tomou uma decisão. Ela optou por fazer um empréstimo consignado, pois as taxas de juros são menores. O desconto já vem na sua folha de pagamento e assim ela não vai atrasar nenhum pagamento das parcelas. Mas então, quanto ela vai pagar? Qual é a taxa de juros? Qual o valor de cada parcela que ela vai pagar? Vamos aos cálculos então. A Caixa Econômica Federal cobra taxas de juros de 1,53% ao mês para o consignado. Então, Ivana optou em parcelar em 10 vezes. Então, olha lá, ela, aqui na calculadora de juros, né? Você tem aquele valor ali financiado. E quanto que ela vai pagar no final? São 10 parcelas de R$ 217,11. O financiamento vai virar em quê? R$ 2.171,10, sendo R$ 172,10 de juros, tá? É isso que virou a dívida dela. E daí ela consegue comprar o notebook, né? Que ela pagaria R$ 1.999 se ela tivesse pago à vista, ou ela pagaria R$ 2.599 se ela pagasse parcelado. Mas como ela tomou esse empréstimo, ela vai pagar quanto? R$ 2.171,10. Tá? Valeu a pena essa decisão de compra? Por quê? Escreve aí no seu caderno e a gente já volta. Muito bem. Então, qual é a resposta? Será que valeu a pena a Ivana pagar aquilo ali? Se ela parcelasse, ela ia pagar R$ 2.599. É óbvio que com o empréstimo, ela ia pagar quanto? R$ 2.171,10. Certo? Qual que é a resposta? É evidente que com o empréstimo consignado, ela pagará um preço menor. Certo? Um valor menor, ela vai pagar um juros menor e possivelmente um valor de parcela menor, né? Então, nesse caso, valeu a pena ela fazer um empréstimo. Não significa que em todos os casos compensa você fazer um empréstimo, tá? Tem que ficar ligado nisso. É muito importante escolher a melhor forma de pagamento para pagar os menores juros possíveis, certo? Concluindo, aprendemos nessa aula sobre o que é o empréstimo e como e quando ele pode ser realizado. Um empréstimo nunca pode comprometer o orçamento pessoal. Antes de solicitar o empréstimo, é bem importante conferir o orçamento pessoal. Tem que estar atento a essas coisas, tá bom? Nossa referência de trabalho, certo? Então, depois dessa conversa sobre empréstimo,
Estude bastante, a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!